A seguir, Opinião Minas. Você já ouviu falar em hipnose, né? Mas sabia que ela vem sendo usada no tratamento de várias doenças? Não? Hoje a gente vai te explicar tudo sobre a técnica e você vai ser hipnotizado aí de onde estiver nos assistindo. Fique com a gente. Olá, bom dia. Existem muitos mitos em relação à hipnose. Shows e apresentações sensacionalistas acabam levando à distorção dessa técnica que tem sido cada vez mais aplicada em diversas áreas do conhecimento. Devidamente utilizada, ela se torna uma poderosa ferramenta terapêutica, por exemplo. E nós trouxemos hoje o escritor e professor de psicologia e hipnose, Alberto Delísola, um dos grandes responsáveis pela expansão e popularização da técnica aqui no Brasil. Alberto, bom dia para você. Bom dia. Obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço o convite e estou sempre à disposição. Que bom. Mas vamos explicar para as pessoas primeiro o que é a hipnose, que técnica que é essa, de onde que ela surgiu? As pessoas acham que hipnose é uma manipulação de mente ou que hipnose simplesmente é uma forma de eu entrar na sua mente, colocar uma ideia e não tem nada com isso. Na verdade, hipnose é você se concentrar numa ideia e quando você se concentra numa ideia, a sua alteração da percepção da realidade se altera. Por exemplo, vamos supor que você está super calma e eu te dou uma mensagem muito ruim, muito negativa, um trote, falando que algum parente seu foi sequestrado. Neste momento, quando você vê aquela mensagem, você se altera completamente, ou seja, uma ideia altera aquele seu estado, aquela sua emoção. Então essa é a base da hipnose, você se concentrar numa ideia. Então, a pessoa, por exemplo, está vendo um filme, ela se concentra tanto no filme que não vê o tempo passar. Ou simplesmente ela está andando na rua e está dirigindo o carro e depois não vê como que ela dirigiu aquele carro. Ela simplesmente, já cheguei aqui, eu não percebi isso. Esses fenômenos acontecem inconscientemente e são hipnose. Agora, as pessoas ficam com aquela ideia de que hipnose vai ser uma forma de eu colocar uma mensagem subliminar. Eu acho interessante, sabe? Mas infelizmente não tem jeito. Se você um dia foi hipnotizada, por mais que eu tenha curiosidade de saber seus segredos ou te deixar presa no estado hipnótico, ninguém vai ficar preso. A pessoa, por exemplo, está vendo um filme de terror, ela está hipnotizada, totalmente concentrada naquele filme de terror. Se o telefone tocar, ela levanta. Por mais que ela se sinta incomodada naquele momento, ela vai pausar o filme, sair daquela hipnose, daquela imersão e voltar para o que ela estava fazendo antes. Você está querendo dizer assim, então, eu não falo o que eu não quero falar. Mesmo que você tente, eu não vou conseguir falar o que eu não quero falar. A nossa memória sobrepõe a isso? Na verdade, a sua consciência, ela não vai permitir que isso aconteça. E é simples o motivo. Porque a hipnose acontece quando você segue instruções. Por exemplo, vou falar, fecha os olhos, vamos supor que eu vou fazer uma hipnose para você relaxar. Imagine-se num local seguro. Se você pensar, não, eu não quero imaginar isso, não. Eu não vou imaginar. Então não tem como eu te impedir, não tem como eu forçar você a fazer alguma coisa. Alguém falar assim, mas você não vai me hipnotizar, é a mesma coisa que alguém falar, você aposta que eu consigo ver o filme sem entender o filme? É lógico que você consegue ver o filme e não entender o filme. Se você não prestar atenção, se você não visualizar, se você não imaginar, se você não se concentrar naquela ideia, nada vai acontecer. Entendi. E você estava dizendo aí dessa hipnose para relaxar? É o que a gente consegue fazer isso em casa, sozinho mesmo? Consegue, inclusive, no final. No final. Atenção, não é assim, tem que segurar a audiência, né? Para, porque no final a gente vai dar uma técnica de auto-hipnose com exercício ao vivo para você poder utilizar à noite, inclusive para dormir melhor, diminuir a ansiedade. Sim. Bom, e a hipnose também é utilizada hoje em outras áreas do conhecimento, até como terapia. Como que é isso? Muita gente acha que hipnose é um tipo de terapia, ou que hipnose é regressão, mas na verdade não. Hipnose é o uso da concentração e da imaginação. E esse uso da imaginação e da concentração aceleram processos terapêuticos. Então a pessoa vai fazer um tratamento, por exemplo, com psiquiatra e com psicólogo para a depressão. As sessões de terapia, usando a técnica, cognitivo-comportamental, por exemplo, que é uma técnica muito famosa. Se eu utilizar essa técnica com a hipnose,
o resultado é mais rápido. Ah, mas não é sozinho. Não existe uma técnica sozinha de hipnose. O que acontece, então? Regressão. As pessoas associam a regressão com a hipnose, porque as técnicas regressivas sem hipnose vão gastar mais de 2 horas. Mais de 2 horas para a pessoa poder fazer a regressão. E com a hipnose isso pode acontecer em 5 minutos, 10 minutos. Então a hipnose é uma aceleradora de resultados. E como regressão costuma ser uma terapia que é muito lenta tradicionalmente, e com a hipnose fica muito rápida, é muito comum termos associado à ideia da regressão o uso da hipnose. O que é a regressão, de fato? Olha, na verdade, a ideia de terapia por meio de regressão, ela surge com Freud. Freud falava o seguinte: tem certas memórias nossas que nos causam muita dor. E elas causavam muita dor, então a nossa mente consciente, para afastar aquela dor, escondia aquela dor. Então a pessoa, sei lá, ela teve um acidente de carro na infância e hoje ela não se lembra de nada que aconteceu, porque a memória esconde para aliviar a nossa consciência, para não termos ansiedade. Só que no momento que a gente esconde nosso passado de nós mesmos, a gente começa a desenvolver certos sintomas. Então a ideia por trás da técnica regressiva é de ir ao passado, descobrir o que foi escondido, para, com a mente de hoje, ressignificar isso. Não existe isso de realmente trocar uma memória, apagar uma memória. Mas terapia é você ver a realidade com outros olhos. Então você iria ao passado para ressignificar aquela experiência ruim. Então regressão seria basicamente isso. Agora, regressão é uma técnica extremamente polêmica o seu uso. Inclusive, os conselhos de psicologia e várias outras organizações não são muito a favor do uso dessa técnica por um motivo. Porque podem existir memórias falsas. Então, quando a pessoa está em hipnose e eu começo a fazer regressão, por mais que eu faça perguntas abertas, por mais que eu não direcione, por exemplo, se eu pergunto: o que está acontecendo? Tem alguém com você no quarto? Quando eu pergunto tem alguém com você no quarto, a pessoa, se ela está com o olho fechado, ela já começa a imaginar que pode ter alguém. Nossa. Então, por isso que você fala memória falsa? Por isso que eu falo de memória falsa. Então, a chance de alguém desenvolver uma memória falsa a partir da regressão, ela existe, é um risco real. E, enfim, por isso é uma técnica polêmica de ser utilizada. Você assemelha um pouco com a psicanálise? Porque a psicanálise também trata isso, da dor da pessoa do passado. Sim, mas de formas bem diferentes, porque Freud abandonou a hipnose. O pai da psicanálise abandonou a hipnose, porque a hipnose, de forma bem rápida e até grosseira, até peço desculpa para os psicanalistas de plantão, que na verdade a psicanálise tem certos elementos terapêuticos que a hipnose não utiliza. O primeiro é que a hipnose não trabalha com a chamada resistência. O que seria a resistência no contexto psicanalítico? A grosso modo, quando alguém tem um problema psicológico e vai no psicanalista, ela começa a desenvolver vários comportamentos para não ir à terapia, para não realizar aquela mudança, e isso é inconsciente. A pessoa chega: mas segunda-feira eu acho que eu não vou estar bem disposto, melhor cancelar a consulta. E essa resistência, no processo terapêutico da psicanálise, ela é muito importante de existir. Porque ela é uma ferramenta terapêutica para o próprio processo terapêutico da psicanálise. E na hipnose, a resistência ela é eliminada imediatamente no momento que a pessoa entra em hipnose. Então eu não vou entrar aqui numa discussão mais acadêmica sobre essa distinção, mas sim, existe uma relação entre a hipnose e a psicanálise que é forte, mas acabou existindo um rompimento da hipnose com Freud e também com o oponente de Freud. Porque no início do século XX, metade do século XX, surgiu uma teoria chamada behaviorismo, psicologia do comportamento, em que falavam o seguinte: não quero saber o que passa na sua mente, quero ver seu comportamento. Porque a mente eu não sei, eu não vejo a mente, eu quero ver o comportamento. E os psicólogos do comportamento também utilizavam hipnose. Eles faziam Pavlov, que é o pai do condicionamento, usava hipnose. Skinner, que é o pai da psicologia do comportamento, usava hipnose. E quando o rival da psicanálise viu que, olha,
eles largaram esse negócio, então deve ser bom. E começaram a usar a hipnose. O Skinner, que é o pai da psicologia do comportamento, abandonou a hipnose também. Ele acabou abandonando por outros motivos, mas enfim, a psicologia sempre esteve, de certa maneira, conectada com a hipnose. Hipnose, né? E o que a gente pode, em termos de terapia, a gente está falando aí de doença, terapia, o que a gente pode, a hipnose pode ajudar a combater, prevenir quais doenças? Amenizar sintomas? Ótima pergunta. E eu vou responder essa pergunta iniciando com uma frase. Trate com hipnose apenas o que você pode tratar sem hipnose. Ou seja, se eu tenho competência para tratar alguém de depressão sem hipnose, significa que eu posso tratar essa pessoa com hipnose. Porque a gente fica com essa ideia de que a hipnose vai talvez me dar uma qualificação maior do que eu já teria. Isso não existe. Agora, quais os casos que a ciência mais mostra que a hipnose é mais eficaz em tratamento? Primeiro, o controle de dor. O controle de dor com a hipnose é muito bem feito. E tem um motivo. O ser humano é o único que realmente interpreta a dor. Os animais, assim como o homem, sentem dor, antecipam dor. Por exemplo, quem já foi levar um chihuahua para vacinar sabe do que eu estou falando. Ele sabe antecipar a dor. Se você leva ele para vacinar, precisa de 70 pessoas para segurá-lo. Agora, ele sabe que vai sentir a dor em algum momento, mas ele não interpreta a dor. Como assim? Você já deve ter tido aquela oportunidade de chegar em casa, tá tudo bem. Aí quando você vai tirar a roupa e tomar um banho, aí você vê um corte na pele enorme, e que você não tinha percebido, você não estava sentindo. Mas no momento que você olha, você sente dor. Porque o ser humano, o cachorro nunca vai fazer isso. O cachorro, ele tá lá sentadinho. Agora que eu vi, eu vou chorar pra caramba, porque agora que eu vi que minha pata tá machucada. O cachorro não faz isso. O ser humano, ele vê sua dor e a partir daí, a sensação dele de dor se altera. Então, como a gente consegue alterar a sensação de dor? Porque a dor tem um elemento que é fisiológico, que é somático. Isso todos os animais têm. Mas a gente também tem um elemento que é psicológico, que é muito forte. É muito comum uma pessoa, por exemplo, que costuma ter enxaqueca, pensa o seguinte: nossa, hoje tem uma reunião tão importante, não posso ter enxaqueca. Isso é o suficiente. Para ela não ter? Não, para ela ter. Para ela ter já? Para ela ter. Porque o fato dela gerar preocupação em relação à dor de cabeça, ela fica com a dor de cabeça. Então a dor é o primeiro mecanismo que a hipnose realmente trabalha muito bem. Agora, o segundo é em relação aos transtornos de humor, como depressão, e os transtornos de ansiedade. Aliás, os transtornos de ansiedade, que são ansiedade generalizada, fobia, TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Esses transtornos, a síndrome do pânico, esses transtornos em geral, a hipnose consegue ajudar e bastante. Um acompanhamento com outras técnicas. Um acompanhamento com outras técnicas sempre. A gente separou duas perguntas aqui das pessoas que buscam a gente nas redes sociais, Alberto. A Ana Paula, da Zona da Mata, Ana Matos, ela pergunta o seguinte: uma pessoa com Alzheimer pode passar por uma hipnose e lembrar de pessoas que ela atualmente se esqueceu? Isso é Infelizmente não. Porque, na verdade, a hipnose ela não consegue alterar a nossa fisiologia nesse ponto. Ela consegue fazer uma comparação. Vamos pensar em hipnose para a aprendizagem. Eu não vou entrar em hipnose e ficar um gênio. Eu posso entrar em hipnose e acabar com o meu estresse. Eu posso entrar em hipnose e ficar na minha melhor versão possível. Só que, infelizmente, quem tem Alzheimer teve uma deterioração neurológica que, infelizmente, não é possível de ser revertida com a hipnose. Né? Bom, a gente vai continuar nossa conversa e depois do intervalo, o que você vai fazer? Conta aí pra gente. O pessoal vai ser hipnotizado, né? Tem que ficar ligado. Fique por aí que a gente volta já já. Estamos de volta e você já ouviu falar em hipnose, né? Mas sabia que ela vem sendo usada no tratamento de várias doenças? Pois é, hoje nós trouxemos o escritor e professor de psicologia e hipnose, Alberto Delísola, um dos grandes responsáveis pela expansão e popularização da técnica no Brasil. Ele está aqui tirando nossas dúvidas. A gente vê muita hipnose de entretenimento, aquelas na televisão, shows nas ruas. O que você pensa disso, Alberto? Olha, eu acho ótimo, eu não tenho problema algum com a hipnose de entretenimento.
eu ser contra hipnose de entretenimento é o mesmo que eu ser contra o karaokê. Pessoas juntas estão lá querendo se divertir, querendo brincar. O problema que eu vejo é a forma como a hipnose de entretenimento é apresentada. Existem alguns hipnotistas que vão fazer uma demonstração, por exemplo, na televisão, e fica aquela música sombria, ou simplesmente dá a ideia de que eu vou entrar na sua mente e que eu vou fazer você fazer uma coisa que você não quer fazer de forma alguma. Isso não existe. Se você me pergunta, Alberto, a pessoa que está no show de entretenimento pega uma cebola, come e acha que é maçã. Isso é verdade? Provavelmente sim. Aquela pessoa provavelmente está olhando uma cebola e achando que é uma maçã. Agora, tem outras duas perguntas que não são respondidas na televisão. A primeira é: todas as pessoas conseguem esse nível de alteração de percepção? Não. Só 20% das pessoas. Então, nesses shows, as pessoas são selecionadas. Não são selecionadas por serem comparsas ou serem atores. São selecionadas pela forma como a mente delas funciona. E segundo ponto importante, por quê? Por que que alguém, se não perde o controle, por que que ela come a cebola e acha que é maçã? Não seria fantástico a sua imaginação ser capaz disso? E algumas pessoas acham, nossa, que incrível, quero ter essa experiência. O que a televisão, infelizmente, não mostra é que essas pessoas, elas querem brincar com a sua imaginação. Por exemplo, no meu canal do YouTube tem alguns vídeos, youtube.com/supermemória, tem alguns vídeos de pessoas que querem ver seus ídolos. Então eu estava na Bienal, por exemplo, e Bienal do Livro, e chegavam pessoas assim: Alberto, por favor, eu não consegui ir para a palestra da Kéfera. Me deixa ver a Kéfera em hipnose. Então, e começou a fazer uma fila de adolescentes querendo ver seus ídolos. E é claro que ele vai conseguir ver o ídolo. É muito fácil, nesse caso do ídolo, você entender a motivação da pessoa em relação ao fenômeno. É reprogramar o cérebro, é isso? A gente está reprogramando. Se você pensar, na verdade, tudo aquilo que você chama de realidade, nada mais são que conexões cerebrais que estão acontecendo. A nossa realidade é completamente subjetiva. O que você sente agora, aquilo que você fala que é real, aquilo que você toca, na verdade, são apenas padrões elétricos que estão acontecendo o tempo todo. Não existe realmente uma realidade externa, porque ela vai ser interpretada pela gente sempre. Bom, e explica pra gente um pouquinho sobre a sessão, sobre o acompanhamento com a hipnose. Quantas sessões as pessoas precisam fazer? É preciso estar atento ao profissional que faz também? A gente tem muito charlatão aí no mercado? Olha, o que na vida, né? Em tudo, né? Toda profissão, o que mais tem é charlatão. Agora, as pessoas costumam associar o charlatanismo à hipnose, mas na verdade não. Se eu vou fazer terapia, vão existir charlatões de terapia. Alguns que usam hipnose, outros que não usam hipnose. Então, o primeiro ponto é, sim, existe charlatanismo. Agora, o segundo ponto, ao pensar num profissional, necessariamente ele vai ser um profissional da saúde? Não. Por que eu estou dizendo isso? As profissões da saúde, como a medicina, como a psicologia, como fisioterapia, regulamentam o uso da hipnose. Mas essa regulamentação é apenas para quem tem essa profissão. Sim. No geral, a hipnose não é regulamentada. Além do mais, terapia não é regulamentada. Isso não tem a ver com hipnose. Para você ser terapeuta, se você hoje, isso é uma coisa que me assusta um pouco, não por sua causa, mas se você hoje quiser colocar uma tenda e falar assim, ó, terapeuta mágica, pode. Isso é permitido porque terapia não é regulamentada. Qualquer pessoa pode ser terapeuta. Então, a hipnose não é regulamentada, então, a profissão, a prática, né? A prática não é regulamentada. Assim como terapia não é regulamentada. Então, se você vai buscar um profissional, é importante que você busque indicações. Agora, não necessariamente vai ser um profissional da psicologia. Tem vários terapeutas que trabalham com hipnose, que não têm formação na área de saúde e têm excelente formação que não é realmente da faculdade. E são excelentes profissionais. Então, eu acho que o mais importante é ver uma indicação. Não cair assim em anúncio do Google, sabe? Estou com muita ansiedade, o que fazer? Vem aqui, sabe? Porque, na verdade, quando você clica naquele primeiro link, você é olhando quem anunciou mais no Facebook ou no Google. Busca alguma indicação, alguém que você conhece, que passou pelo processo e foi um sucesso. E são muitas sessões assim, que a pessoa precisa fazer? Depende do objetivo? Depende do objetivo e depende da linha terapêutica. Porque a hipnose em si não é um tipo de terapia. Então, se a pessoa vai, por exemplo, usar a hipnose
associada a uma linha humanista da psicologia, que é a chamada hipnose ericksoniana, é um tratamento que pode ser um pouco mais lento. Mas se for uma terapia associada à linha comportamental, aí às vezes 2, 3 sessões podem resolver o problema. Bom, a gente está chegando naquele momento tão aguardado pelas pessoas. O que você vai ensinar, o que você vai mostrar pra gente, Alberto? Olha, muita gente tem ansiedade, tem dificuldade de dormir. Vou fazer um exercício de auto-hipnose, em que elas vão ser hipnotizadas agora, ao vivo. Onde ela estiver. Ou seja, se você estiver em algum lugar, o cara está assistindo na padaria, né? Está comendo pão, não faça o exercício, certo? Vamos fazer fica em casa, sentadinho, bonitinho. E depois você pode repetir esse exercício à noite para dormir melhor e controlar a ansiedade. Todos os dias? Todos os dias. Tá. E depois vai mandar e-mail. Tem que mandar e-mail pro programa, falar, mandar e-mail. Avisa pra gente aí nas nossas redes sociais. Vai nas redes sociais. Porque o pessoal que assiste, que não interage com a rede social, não adianta. Tem que interagir. Tem que interagir. Então, eu vou fazer o exercício agora. Fica sentado. Coloca assim a mão na coxa. Isso. E fecha os olhos. Fecha os olhos. Imagina um dia que você acordou cedo, mas não precisava acordar cedo. E como naquele dia, você sabe que pode abrir esses olhos a qualquer momento, mas prefere não abrir. Prefere deixar esses olhos pesados, desligados. E como naquele dia você talvez escute algum barulho ao fundo, talvez alguma conversa, mas você simplesmente mantém esses olhos mais pesados, mais relaxados, mais desligados. E você agora começa com os olhos fechados a fazer um exercício de auto-hipnose para aprofundar o relaxamento e controlar sua própria mente. E você começa a se concentrar nos músculos dos seus olhos e começa a desligar cada vez mais esses olhos. Vai desligando. Isso, desligue cada vez mais. Dobre o relaxamento. Imagine que esses olhos agora estão tão relaxados que eles não funcionam mais. E somente quando você tiver certeza que esses olhos não funcionam, você vai tentar abrir os olhos e não vai conseguir. Desligue eles 2 vezes mais. Desligue eles um pouco mais agora. Isso. Tente abrir. Deixe isso, tente abrir. Quanto mais tenta, mais difícil. Mais tenta, mais difícil. Isso. Mais tenta, mais difícil. Os olhos completamente colados. Mais tenta, mais difícil. Vou bater uma palma, os olhos se abrem. Muito bem. Aí você pode fazer esse exercício. Você sentiu os olhos colados. No momento que você sente o olho colado, você pode imaginar que vai dormir profundamente, ou controlar a ansiedade, ou o que você quiser. Gente, conta pra gente como que foi essa experiência aí da sua casa. O pessoal aqui do estúdio, muita gente fez com a gente aqui, e deu certo, gente? Deu pra todo mundo, né, Alberto? E a gente pode usar isso todo dia? Pode fazer todo dia pra relaxar, pra viver melhor? Pode relaxar, pra controlar. Na verdade, toda vez que você simplesmente fecha os olhos e concentra-se pra dentro, você consegue ver o que é importante para você, você consegue ver os seus insights, você consegue voltar para dentro. Eu acho que terapia, na verdade, uma coisa que eu gosto de falar sobre terapia, por que pessoas mudam? Por que na hipnose de entretenimento, vamos supor, a pessoa vai olhar uma cebola e achar que é uma maçã. Vamos supor que eu não dê a sugestão de voltar ao normal. A sugestão volta sozinha. Agora, por que na terapia fica para sempre? É porque quando você vê a mudança, a possibilidade da mudança que você quer de verdade, você nunca mais vai voltar para trás. Então, terapia é isso, é uma busca pela autenticidade, pelo que você é de verdade. Como se fosse uma evolução da pessoa. É uma evolução da própria pessoa. Todo mundo pode fazer essa técnica, todo mundo pode se permitir, né? Nem todo mundo vai conseguir fenômenos complicados, como uma alucinação, como perder o nome ou algo do tipo. Mas usar a hipnose para controlar uma ansiedade, todo mundo consegue. Porque todo mundo que recebesse aquela mensagem do falso trote, ficaria ansioso. Para alterar esse estado emocional, nosso pensamento, eu não preciso ter um nível de alucinação de olhar uma cebola e achar que é uma maçã. Isso é muito interessante. Alberto, infelizmente nosso tempo já está chegando ao final. Obrigado por ter podido vir participar. Eu agradeço, aqui com a gente. Foi um prazer. Sempre precisar, é só chamar. E olha, pode comentar com a gente o que aconteceu com essa experiência que você teve com a Alberto aí hoje. Mande e-mail, nossas redes sociais estão aí na sua tela e você pode nos acompanhar. E pode também mandar sugestão pra gente sobre o tema que você gostaria de ver discutido aqui. Elas sempre são muito bem-vindas. Os contatos, como eu disse, estão aí na sua tela. Amanhã eu volto às 8h15 e, claro, espero você. Um ótimo dia.